Olá pessoal, em mais um vídeo aqui no nosso canal vamos falar sobre a Proclamação da República, ocorrida em 15 de novembro de 1889, tornando o Marechal Deodoro da Fonseca o primeiro presidente da República do Brasil. Até aí, é mesmo? Nenhuma novidade, mas as coisas não são tão simplistas assim. Antes disso, muita coisa aconteceu até que o Brasil deixasse o seu sistema monárquico imperial, que já perdurava há mais de 60 anos, desde a independência do Brasil, para se tornar uma república. Então, é necessário que fazemos uma pequena viagem no tempo, de um ano necessariamente, para 1888. Mas aí você se pergunta, este foi o ano da abolição da escravatura. Sim, realmente. É que é impossível nós falarmos da proclamação da República sem também falarmos sobre a abolição da escravatura, porque são dois fatos que estão interligados, inteiramente conectados na história do Brasil. É importante aqui relembrarmos como estava o cenário da escravidão em seu último ano de vigência. Bom, ela na verdade já era um movimento enfraquecido se compararmos a outros anos, a outros ciclos importantes da nossa história, como o ciclo do ouro ou da cana-de-açúcar. Isso porque uma série de medidas que visavam enfraquecer a escravidão no Brasil, enfim, começaram a funcionar, como por exemplo a lei de Eusébio de Queiroz, que impediu o tráfico negreiro, vindo de países africanos a partir de 1871. Enfim, um sistema de antitráfico de escravos que funcionou, porque na verdade isso já estava em vigência desde 1807, que foi proibido a chegada de escravos vindos da África, mas nunca funcionava. Mas a lei Eusébio de Queiroz ela teve uma efetividade maior, apesar de que mesmo assim ilegalmente muitos escravos ainda chegavam aqui no Brasil, mas também muitos não chegaram. Então, de certa forma, isso ajudou a enfraquecer o movimento. E outros foram também a lei do ventre livre e a lei do sexagenário, e como também a pressão do movimento abolicionista que crescia cada vez mais. E tudo isso acabou culminando na eminente abolição, que a partir da Lei Áurea ganhou força, passou pelo Senado e foi parar nas mãos da princesa Isabel, que naquela época tinha poderes de princesa regente. E o que era isso? Ela era uma princesa que tinha poderes de imperatriz. Isso porque o seu pai, Dom Pedro II, estava ausente do Brasil devido a um tratamento de saúde que ele estava fazendo na Europa. Mas então, abolida a escravidão, muita festa, por parte do povo negro escravizado, do povo afro escravizado há tantos anos nesse país, uma das maiores crueldades que a humanidade já viu, apesar de que a partir daí se deram conta de como a desigualdade social seria uma figura latente até hoje na nossa sociedade, mas mesmo assim houve muita comemoração. Só que para o Império isso teve um preço muito grande a ser pago, porque ele perdeu o apoio daqueles que eram seus maiores entusiastas. Estamos falando da aristocracia rural. E quem eram os aristocratas rurais? Os fazendeiros poderosos, aqueles que, através do trabalho escravo, movimentavam a economia do país, Então, para eles era um trabalho, era tudo muito lucrativo. Eles só lucravam e não pagavam um centavo. Cometiam crueldades infinitas e ainda por cima lucravam e enricavam em cima do trabalho escravo. E esses aristocratas rurais ficaram revoltados com o fim da escravidão, porque eles não aceitavam um sistema agora em que eles teriam que pagar para que pessoas trabalhassem em suas fazendas. E especialmente os mais dispostos a isso eram os
imigrantes europeus que vinham principalmente da Itália e da Alemanha. Então, a partir daí, eles passaram a voltar, né, as suas atenções para um movimento que até então não tinha tanta importância no Brasil. Era visto apenas não como um partido, mas como um movimento de agitadores que jamais teriam sucesso por aqui. Eram eles os republicanos. Os republicanos, até então, viam a república como um sonho distante, até, não é? Entre tantas tentativas frustradas na nossa história, como o período da Inconfidência Mineira, né, que visava tornar Minas Gerais uma república, e tinha esperança que São Paulo e Rio de Janeiro seguissem o mesmo exemplo, e a partir daí eles formariam um país guiado, né, pelos preceitos republicanos. Aí também teve por um curto período de tempo a República de Pernambuco, né, mas o fim da escravidão trouxe para eles um apoio que foi fundamental. Esses fazendeiros ricos não pensaram duas vezes em abraçar a república, porque eles pensaram: olha, se o império cometeu essa traição conosco, então é hora de derrubar eles. Vamos trazer a república para o Brasil, definitivamente. Então, os republicanos agora estavam muito fortalecidos por contarem com os poderosos fazendeiros. Mas é claro, não era somente o apoio deles. A República também possuía um teto intelectual. E esse teto intelectual residia na Escola Militar da Praia Vermelha, que era situada no Rio de Janeiro e era um dos maiores centros educacionais do Brasil naquela época. E na Escola Militar da Praia Vermelha lecionava um personagem central e pouco falado no movimento republicano brasileiro. Trata-se do professor Tenente Coronel Benjamin Constant. Benjamin Constant era um profundo conhecedor dos ideais republicanos, era um entusiasta do iluminismo, que era a corrente que visava é, levar a humanidade para o caminho da razão, ou seja, da racionalidade, longe dos ideais monárquicos, né, que misturavam religião e política. Os ideais iluministas visavam um Estado altamente separado da religião católica, para que as pessoas pudessem ser guiadas pela racionalidade, por governos racionais, segundo eles. E o professor ele foi importantíssimo no sentido de convencer principalmente os alunos da escola da Praia Vermelha a aderirem aos ideais republicanos. E não somente os alunos, as Forças Armadas, o Exército Brasileiro foi altamente convencido pelo professor Benjamin Constant. Então, sem o professor Benjamin Constant, o movimento republicano talvez não chegasse aonde chegou. Ele é uma figura pouco falada, mas imprescindível para que hoje houvesse o feriado de 15 de novembro, que é o da proclamação da República. Então, 1888 se encerra para o Império já com ares de uma despedida iminente, porque era uma estrutura que já estava completamente é, destruída, né? Faltava apenas um sopro para que não sobrasse mais nada do Império Brasileiro. Então, chega o ano de 1889, Dom Pedro II encerra seu tratamento na Europa e volta para o Brasil, já encontrando, né, um Brasil diferente, um Brasil sem escravos. E a partir daí ele se depara já com um cenário difícil. Ele já percebia que não tinha o apoio dos fazendeiros e as coisas seriam mais difíceis. Agora, o que Dom Pedro II jamais imaginava era que o movimento republicano iria crescer ao ponto de tomar o poder. Isso nem passava pela cabeça dele.
E chegamos aí a outro personagem importante na história é, da proclamação da República. Estamos falando do Marechal Deodoro da Fonseca. Inicialmente, pessoal, o Marechal ele não era um entusiasta da República. Para ele, se continuasse com o Império sem problemas. Uma questão que ele tinha é que ele não aceitava a composição ministerial que Dom Pedro II havia feito, a composição que havia no último ano de Império no Brasil. Então, o que ele fez? Ele, né, investido pelos seus poderes militares, ele tinha uma patente altíssima, ele resolveu destituir esses ministros e comunicar ao imperador Dom Pedro II, e assim ele fez. Ele destituiu. E para ele, a partir daí, a sua participação, digamos, revolucionária, acabava aí, porque ele não se via como um republicano. Então, para ele, o papel já estava encerrado. Mas os republicanos viam o Marechal como uma pessoa importante para o movimento deles, uma pessoa importante no sentido de assumir o papel de futuro presidente da República. Aí vocês se perguntam, por que o professor Benjamin Constant não assumiu esse papel? Porque o professor ele não tinha o mesmo prestígio de Marechal Deodoro. O Marechal Deodoro era muito respeitado socialmente, ele era visto como um grande militar. Então, eles imaginaram que precisavam associar a imagem do Partido Republicano ao Marechal, até para que eles pudessem ter um selo de uma aprovação na sociedade. Então, logo depois, os militares, os próximos a serem, digamos assim, convencidos pelo movimento republicano foram os militares. É tanto que em pouco tempo eles conseguiram fazer com que as forças armadas se rebelassem contra o Império. E enquanto isso, onde estava Dom Pedro II? Dom Pedro II se encontrava em Petrópolis, descansando. E lá ele foi informado que as coisas estavam complicadas, que as forças armadas estavam passando para o lado dos republicanos, que eles estavam crescendo e estavam muito perto de tomar o poder. Mas, e ele foi convencido, e deram a ele a seguinte sugestão: que fosse para Minas Gerais e lá montasse uma resistência contra os republicanos, que contaria com o apoio de militares que não apoiavam os republicanos. Mas Dom Pedro II, no auge da sua boa fé, não acreditava nisso. Ele achava que o povo brasileiro jamais concordaria em não ter mais a figura de um imperador, em não ter mais um império. Então, para ele, o movimento republicano nunca foi algo que despertava grande preocupação. Mas ele continuava sendo alertado que ir para o Rio de Janeiro, para a capital, seria um, assumir um risco muito grande, porque ficaria muito mais perto dos republicanos, fragilizado, não é? E facilitaria muito o trabalho deles, né, de tomarem o poder. Mas só que Dom Pedro ele ignorou qualquer conselho e foi para o Rio de Janeiro. E lá foi atraído a armadilha. Né? Chegando, ele já viu que não havia realmente mais nada o que fazer. A luta já estava perdida. Para ele, é claro, né, foi duríssimo admitir que era o fim do império. O fim, né, de um império que começou com o pai dele e logo depois foi herdado, né, por ele. Com apenas 14 anos de idade, ele se tornou o segundo imperador do Brasil e lá permaneceu por mais de 50 anos até que os republicanos, enfim, tomaram o poder. E o curioso, pessoal, é que o movimento, a proclamação da República veio pelas mãos de um
abolicionista, que era um grande admirador da princesa Isabel e que na época era um jornalista respeitadíssimo. Estamos falando do José do Patrocínio. José do Patrocínio, ele fez questão lá de estampar, né, no jornal em que trabalhava, em que ele era o principal nome, que estava proclamada a República do Brasil. Um movimento que até surpreendeu, porque ele era um defensor ferrenho da princesa Isabel, porque via com extrema gratidão o fato de ela ter assinado a abolição da escravatura. Mas, enfim, ele não pensou duas vezes e proclamou a República em seu jornal. Então, a partir dali veio ao conhecimento de todos que o Brasil não era mais gerido, né, pelo Império, mas a partir daquele momento seria uma república. Aí outra curiosidade, como aconteceu depois, como se procedeu com a família real? A família real, a partir dali, se tornava um problema para os republicanos que rapidamente teria que ser resolvido. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, né, conversando com os outros republicanos, teve a seguinte ideia: eles sairão daqui do Brasil na manhã do dia 16 de novembro. Então, assim foi acordado, assim foi tudo firmado e comunicado ao imperador Dom Pedro II, que àquela altura, já sem apoio algum das Forças Armadas, é, não teve outra saída senão concordar. Mas depois os republicanos pensaram bem e entenderam que uma saída em plena manhã poderia gerar uma comoção social muito grande, já que o imperador era querido por muitos. Uma comoção social que poderia se transformar em revolta. E tudo o que o governo republicano não queria era começar com uma revolta, com o povo já indignado com eles por terem expulsado a família real e principalmente o imperador Dom Pedro II do Brasil. Então, qual foi a solução? Foi que a família real embarcasse ainda na madrugada. Então, em plena escuridão, a família real brasileira entrou num navio e foi embora do Brasil. Dom Pedro II foi embora para nunca mais voltar. De lá foram para a Europa. E, e assim tudo aconteceu, pessoal. Dessa forma começou a República no Brasil. Com seus muitos problemas, né, enfrentando regimes militares, governos tensos em nossa história, impeachments, ela vigora até os dias atuais. E também o Império do Brasil, né, se encerra de uma forma que eles não imaginavam. Imaginavam, é claro, que o poder deles estariam reinando absolutamente até os dias atuais. Mas a história não quis assim, não é mesmo? E como vimos, o fim da escravatura no Brasil teve um poder decisivo nessa história. E é importante lembrar, muitas pessoas acham que todo republicano era, era abolicionista. Não é bem assim, pessoal. É tanto que para a grande cúpula do movimento republicano, não importava se a escravidão continuasse. Se para isso eles tivessem que ter, se para ter o apoio da aristocracia rural a escravidão tivesse que continuar, tudo bem, continuaria. Mas, logicamente, o fim da escravidão aceleraram ainda mais as coisas para os republicanos e trouxe benefícios, né, no sentido de terem ainda mais apoio. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, né, mais este episódio do nosso podcast. Se gostou, deixa seu like e até o próximo vídeo.